Graças a Deus, amados, espero que todos estejam bem. Hoje é quarta-feira, dia 1º de abril, e não podemos ainda nos reunir no templo, mas isso não significa que nós não podemos estudar a Palavra de Deus. Eu queria que você reservasse esse momento aí para isso. Reserve esse momentinho para a gente poder parar um pouco e observar e estudarmos de forma mais profunda a palavra. Nós estamos aí numa série de estudos sobre as doutrinas da graça. Estamos caminhando para o fim dessa série de estudos. Estamos aí estudando a última das 5 doutrinas da graça. E essa última doutrina da graça é a perseverança dos santos. Essa é a nossa segunda aula sobre esse assunto. E se você não teve a oportunidade de olhar, de ver a primeira aula, vai estar disponível aí para você poder estudar. Na primeira aula, só dar uma passada aqui breve, né? Na primeira aula nós pudemos ver que uma das perguntas mais recorrentes no meio cristão, uma das mais recorrentes no meio cristão, é sobre a perda da salvação, né? Muitos questionam, né, e dizem assim: será que o crente pode perder a salvação? Outros dizem: uma vez salvo, será que salvo para sempre? Infelizmente, irmãos, muitos torcem o nariz para essa doutrina, não gostam de ouvir sobre isso. Mas é uma doutrina bíblica, é uma doutrina que está nas Escrituras. E esses que não gostam muito de falar sobre isso, de pensar sobre isso, dizem que sim, que um crente pode, por um deslize, um salvo, ele pode perder a sua salvação. E além de dizerem isso, que sim, que o crente pode perder a salvação, muitos dizem que se é verdade que o salvo, esses que dizem que não é possível o crente não perder a salvação, ou seja, ele pode perder a salvação, eles dizem o seguinte: eles argumentam que se nós cremos, se nós ensinarmos sobre o fato de que a salvação do servo de Deus, o crente salvo em Cristo, ele de fato é salvo, se nós ensinarmos isso, muitos vão poder dizer assim: então, já que eu sou salvo, vou poder pecar quanto eu quiser e vai estar tudo bem mesmo, eu sou salvo, afinal sou salvo, então não tem problema nenhum, né? Mas nós podemos ver que essa questão é uma questão abordada nas Escrituras, e nós vimos isso na primeira aula, né? Que a Bíblia, lá em Romanos 6, ela vai nos dizer, no verso 1, por exemplo, você pode depois ler aí todo esse capítulo 6 para você ter um entendimento melhor, mas eu queria destacar apenas 2 versos desse capítulo 6. O primeiro é o verso 1 do capítulo 6, que diz: Paulo diz o seguinte: então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais abundante ou mais ressaltada? E o verso 2 ele diz o seguinte: de forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sobre o jugo do pecado? E aí no verso 15, mais um verso que eu quero destacar, ele diz assim: que resposta dar? Vamos nos atirar ao pecado porque não estamos sob o jugo da lei, mas sob o poder da lei da graça? Não, de forma alguma. Então, irmãos, nós temos aqui, apesar da resposta do apóstolo aqui, no seu contexto, essa resposta ser direcionada a um grupo de líderes judeus que queriam forçar os gentios e os demais judeus que foram convertidos ao Evangelho de Cristo, eles queriam forçar os judeus a viver sob a lei e não sobre a graça. Então, apesar do contexto ser esse, desse grupo, essa resposta ser um grupo de líderes judeus que queriam forçar os crentes a viverem sob a lei, nós podemos usar essa mesma resposta do apóstolo Paulo para a questão
dos que afirmam que se um salvo está salvo para sempre, ele pode viver como ele quer. Então a resposta é não, ele não pode viver como ele quer. Não é porque alguém é salvo que ele vai viver de forma em pecado e viver como se tudo fosse normal, né? Como tudo pode ser feito. Então a resposta é não. O salvo, ele vive como salvo. O salvo não vive como ele vivia antes. Nós temos, por exemplo, alguns textos para poder mostrar isso, que o salvo, ele vive como salvo. Efésios capítulo 2, do verso 8 ao 10, vai nos dizer o seguinte: porquanto, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje, a nova humanidade em Cristo. Então nós fomos salvos pela graça e não pelas obras. Fomos salvos pela graça para vivermos boas obras. Ou seja, o salvo em Cristo, ele não vive assim dizendo: estou nem aí, não quero nem saber, eu sou salvo mesmo, então não importa se eu vou viver em pecado, se eu vou... Não importa, eu já sou salvo. O salvo, ele não vive assim. Ele vive como salvo. A doutrina da perseverança dos santos, ela não vem para abrir as portas de uma vida desregrada em pecado. Ela vem para nos dar garantias que em Cristo nós seremos preservados pelo Espírito Santo que habita em nós. Não é uma informação para nos fazer relaxar numa conduta que não agrada a Deus, mas é uma doutrina que nos mostra mais uma vez a nossa incapacidade de conquistar ou manter a nossa salvação. E além disso, essa doutrina ela vem nos constranger diante de um amor grandioso de Deus, de uma misericórdia tamanha, no fato de que Ele, Jesus, levou na cruz os nossos pecados, e pela justiça feita ali no Calvário, feita ali naquele madeiro, Ele nos mantém seguros até o fim. Essa é a verdade bíblica por trás dessa doutrina. Então não é para nos fazer viver em pecado, como alguns dizem, não, mas isso está errado, isso não é bíblico. É bíblico sim, sem dúvida. E não é uma verdade bíblica para nos fazer viver como não salvos. Pelo contrário, é uma verdade bíblica que nos leva a olhar para um grande amor e um plano maravilhoso de Deus, que nos permite viver em segurança até o fim. Porque além de pagar o preço da cruz, nós fomos justificados. A justificação significa que Deus justificou os nossos pecados, que comentamos anteriormente, que Deus em Cristo justifica o pecado que porventura possamos cometer no dia de hoje, agora, e que Deus, no seu poder imenso, por meio da justificação do Filho dele, da redenção do Filho dele, nos justifica os pecados que porventura venhamos cometer. De fato, nós cometeremos pecados, nós não estamos isentos disso, mas nós não vivemos como nós vivíamos antes. Quando nós somos salvos pela cruz, quando o Espírito de Deus habita em nós, nós vivemos como salvos. Foi para isso que nós fomos salvos, para viver como salvos, não pelas nossas obras, mas fomos salvos para as boas obras. Então, a boa obra, a ação da boa obra, ela é um resultado da salvação que aconteceu. E o poder da cruz me faz ter tranquilidade quanto ao meu futuro. O meu futuro está no Senhor, está nas mãos dele. E certamente, pela graça poderosa dele, ele vai preservar os seus até o fim. Então, nessa segunda aula hoje, eu gostaria de ver com os irmãos alguns textos
quanto a quem essa realidade bíblica alcança, a quem a realidade bíblica da perseverança dos santos alcança. Vamos ver primeiro, isso. A quem? A quem? A que pessoas? Essa doutrina, irmãos, diz respeito àqueles que verdadeiramente tiveram um encontro pessoal com Jesus. Aqueles que foram escolhidos por Deus. Sim, escolhidos por Deus. Veja comigo, Efésios capítulo 1, verso 3 e 4. O texto diz o seguinte: Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Veja só o que o texto diz. Essa tradução é da King James. A tradução revista e corrigida vai trazer a seguinte expressão do verso 4. Vai dizer o seguinte, lá na King James diz: porquanto Deus nos escolheu. A revista e corrigida vai trazer a expressão: porquanto Deus nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Trouxe mais uma tradução para que a gente possa compreender melhor o texto. A tradução da Bíblia Vida, ela traz o texto da seguinte forma: muito antes de criar o mundo, Deus nos escolheu para lhe pertencermos por meio do que Cristo faria por nós. Naquela época, Ele decidiu fazer-nos santos aos seus olhos, sem uma única falta, a nós, que nos encontramos diante dele, cobertos com o seu amor. Veja, irmãos, que em todas as traduções o sentido é o mesmo. Eleger e escolher tem o mesmo sentido. Embora essa verdade faça parte da doutrina da eleição condicional, ela vem nos mostrar a quem a realidade da perseverança dos santos alcança. Ela alcança os que foram escolhidos por Deus. Sendo assim, esses escolhidos não vivem mais como viviam antes, mas como o texto mesmo diz, eles andam de forma irrepreensível, buscando fazer a vontade de Deus. Então, a quem? Aqueles a quem Deus escolheu. E Deus os escolheu e os salvou para quê? Para boas obras. E como eles andam, como eles vivem? Eles não vivem mais como eles viviam anteriormente. A partir do momento que Jesus entra na vida de alguém, essa pessoa mudará. Se essa pessoa não mudou, Jesus não entrou. Isso é fato. É fato. Então, irmãos, aqueles que são alcançados por Ele, por essa graça, estão preservados. Então, essa realidade, ela vai alcançar quem? Ela vai alcançar os que nasceram de novo. Jesus disse em João 3,3, lá está escrito, Jesus respondeu-lhe, declarando: em verdade, te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, aos que foram regenerados, a esses, lá diz o texto: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, a realidade bíblica da perseverança dos santos está sobre aqueles que tiveram um novo nascimento, aos que foram regenerados. Isso significa, irmãos, alguém que ganhou uma nova vida, aquele que foi
produzido novamente, foi feito diferente, foi feito novo. A velha vida passou, uma nova vida recomeça em Cristo Jesus. Então, a Bíblia não está falando aqui a nós de um estereotipo, de alguém que está inserido a um grupo, de alguém que aderiu a uma nova forma de vestimenta, por exemplo, ou alguém que agora deixou de comer alguns alimentos para selecionar certos tipos de alimentos. A Bíblia não está falando disso, a Bíblia está falando de uma mudança muito mais profunda, muito mais poderosa. A Bíblia está falando sobre alguém que já não é mais o mesmo, que não tem mais a mesma mentalidade e que não pensa nem de longe a voltar para a vida que veio. É para esses essa promessa e esperança de serem confirmados até o fim. Por essa razão, o crente não perde a sua salvação, porque o salvo é aquele que foi escolhido, o salvo é aquele que foi transformado, o salvo é aquele que vive uma nova vida em Cristo. Sem essas condições não existe possibilidade de salvação. Do ponto de vista bíblico, não existe. Não existe quem possa estar em cima do muro. Ou eu sou, ou eu não sou. Não há possibilidade. De fato, não há possibilidade. Então a Bíblia não está falando de um grupo que adere a algo, a uma filosofia, a um pensamento. Ah, não, agora eu sou desse grupo aqui, eu faço parte daquilo ali, daqui a pouco essa pessoa já não está em lugar nenhum, já não está fazendo nada, na verdade não há mudança aparente nenhuma, então talvez não houve salvação. Houve uma aderência a um grupo específico, houve uma mudança de comportamentos, alguns comportamentos, mas a mudança da transformação de vida não, porque quem muda de vida para toda a vida. Pode ter algum momento difícil? A Bíblia também não nega isso. A Bíblia vai nos dizer e recomendar: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, o cair pode ser uma possibilidade. Mas mesmo aquele que não está muito bem, não está vivendo bem, ele voltará ao caminho do Senhor, porque ele é um salvo. Se ele não voltar, talvez. Nós não estamos aqui para julgar, não é o nosso papel, nós temos que olhar para nós. Eu sempre gosto de dizer isso: olhe para você, não olhe para os outros. Seu papel e o meu papel não é encontrar quem é salvo e quem não é salvo. O meu papel e o seu papel é pregar o Evangelho da graça e cuidar de si, né? Olhar para mim. Então, nós temos essas promessas para aqueles que forem serem confirmados, essa esperança para aqueles que estão confirmados até o fim. Nós temos alguns textos que mostram isso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, verso 4 ao verso 8, diz o seguinte: sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi concedida por Ele em Cristo Jesus. Pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Porquanto o testemunho de Cristo foi confirmado em vós, de maneira que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto aguardais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele os conservará firmes até o fim, de modo que sereis irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a igreja em questão é a igreja de Corinto. Para aqueles que estão familiarizados com a igreja de Corinto, é algo interessante que nós temos aqui. A igreja de Corinto é um exemplo da verdade, da doutrina, da preservação dos santos e da incapacidade de qualquer que seja o crente manter por si só, por sua própria força, a sua salvação. A igreja de Corinto estava vivendo um momento ruim. Havia quebras terríveis de relacionamento.
Havia um partidarismo no meio da igreja. A igreja estava rachada. Haviam pecados sérios sendo tolerados no meio daquela igreja. Até incesto, o apóstolo Paulo aponta que havia entre aqueles crentes. E Paulo, inspirado por Deus, diz que o testemunho de Cristo tinha sido confirmado sobre aquela igreja. Ou seja, aquele povo era de fato salvo. Eram crentes em Cristo. E que eles seriam conservados pelo Senhor até o fim. Amados, imagine se essa verdade bíblica da perseverança dos santos não existisse. Imagine se você, salvo por Cristo, estivesse agora sobre a sua própria sorte. Se fosse agora apenas sua a responsabilidade de manter a sua salvação. Eu digo que certamente falharíamos, certamente sem sombra de dúvida. Irmãos, nós somos incapazes de manter o que quer que seja. Nós nascemos de novo. Nós vivemos para as boas obras, porque nós fomos transformados por Jesus. O Espírito Santo de Deus habita em nós, mas nós continuamos nesse mundo pecaminoso, nós continuamos nesse corpo mortal e corrupto. E é exatamente por isso que Deus não apenas salvou nossa vida pelo sacrifício de Jesus, mas é por isso que Ele nos preserva, Ele nos mantém até o fim. Isso é a perseverança dos santos, o Senhor preservando o seu povo. Se você abrir aí em Filipenses capítulo 1, verso 6, você vai ver algo muito interessante que a Bíblia nos diz. Diz o seguinte: e estou plenamente convicto de que aquele que iniciou boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Então a obra que Ele iniciou em nós se completará até o dia de Cristo. Deus está trabalhando em nós, Deus está nos moldando, nos transformando. Nós estamos em plena uma crise, que é um processo onde Deus está trabalhando na sua igreja, Deus está trabalhando no mundo, Ele é o Senhor da história. Há propósitos divinos em tudo isso, certamente. Deus não deixa pontas soltas, Ele é o Senhor de tudo. Então, aquilo que Ele começou em mim e em você, por meio de Cristo, vai ser completado até o dia do nosso encontro com o Senhor. Ele nos mantém, Ele trabalha na sua igreja. Nós estamos seguros nele. Ele que nos mantém firmes, Ele que garante a nossa salvação. Ele a garantiu lá na cruz e Ele continua garantindo todos os dias. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. É a misericórdia dele sobre você. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23 e 24 diz o seguinte: que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vos chama é fiel e também o fará. Irmãos, olha que maravilha. Olha o que a Bíblia está nos dizendo. Ela está nos dizendo que Ele nos manterá santos, íntegros e irrepreensíveis. A doutrina da perseverança dos santos é uma realidade para os que por Ele foram chamados, para aqueles que provaram o novo nascimento e serão mantidos assim até o fim. Então essa doutrina bíblica nos traz paz e a certeza que a obra de Deus é de verdade, perfeita, poderosa, e não nos leva a pensar em vivermos em deliberado pecado,
mas ela nos constrange diante de tamanho amor. A gente fica boquiaberto por esse plano redentor, por essa maravilha redentora, esse perfeito e poderoso amor de Deus, que nos conhece, que sabe das nossas imperfeições, das nossas falhas. Nós não somos super crentes, nós não somos super-heróis da fé, nós dependemos do Senhor, da misericórdia dEle. Ele nos justificou, Ele nos transformou, e Ele, por meio do seu Espírito, nos mantém até o dia final. Não sou eu, não é você, é Ele. Ah, mas fulano esteve na igreja e agora vive assim. Não, olhe para isso. Olhe para você, para o que Deus está fazendo em você. E se você está aquém daquilo que você deveria, se você já teve o contato com o Evangelho, se você pode se dizer alguém que teve um encontro com Jesus e está vivendo aquém daquilo que você deveria viver, algo está errado, busque a Deus, arrependa-se dos seus pecados, volte-se para o Senhor. Não é para isso que Ele lhe dá a certeza e deixa na palavra dele a certeza de que nós seremos salvos. Não é para isso, é para que você viva em santidade. E, infelizmente, há muitas pessoas enganadas a respeito da própria salvação. Porque a Bíblia diz que a árvore, ela mostra, nós conhecemos a árvore pelos frutos que ela produz. E aqueles que são do Senhor, aqueles que tiveram um encontro com o Senhor, terão frutos que mostram esse relacionamento, que mostram essa salvação operada por meio da cruz. Então você que está em Cristo pode ter certeza, tranquilidade e a paz de que você, por meio da obra da cruz, foi salvo e está salvo, porque o plano perfeito da redenção é perfeito. Não foi pela metade, não foi pensando numa dependência sua, numa ação sua, mas tudo está nele. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Jesus, aquele que morreu por nossos pecados. Que você possa se aprofundar na palavra de Deus. Que você possa, quando ler a Bíblia, leia mesmo, pare, leia, procure entender, pesquise o que as palavras querem nos mostrar, o que o contexto daquele texto lido quer tratar. Nós temos tantas vozes no mundo, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Então ouça a voz de Deus. Amém? Deus abençoe você. Na próxima aula nós estaremos vendo os textos que vão nos mostrar a impossibilidade de cair desse estado de graça